Olá a todos os alunos do cursinho do Vasco, principalmente os alunos novos, né? Essa breve aula aqui vai estar dedicada a eles, principalmente, porque a gente está no meio, né? Meu nome é Felipe Vilar, eu estou dando a frente de zoologia e de fisiologia. Fisiologia vocês vão conseguir acompanhar tudo desde o início, mas zoologia a gente já está no meio. O lado bom é que os filos que mais caem, os principais filos, eles ainda estão por vir. Então vocês vão conseguir aproveitar muitas coisas dessas aulas, né? Só que para vocês conseguirem aproveitar essas aulas, é necessário que vocês tenham conhecimento de alguns conceitos que são basilares, que são básicos para a gente poder classificar e classificar e organizar o reino animal, né? Então a gente vai utilizar, ter alguns princípios, algumas coisas que são básicas que a gente precisa conhecer, porque em todas as aulas, quando a gente for ver um filo novo de animais, eu vou falar sobre essas características e vou classificar esses organismos em relação a essas características. Então, primeira coisa, aqui do lado a gente tem uma representação, um esquema dos animais, né? Então, Metazoa é o nome do reino dos animais, também é chamado de Animalia, embora seja uma classificação mais antiga. E aqui a gente tem alguns dos filos, né? Como eu já falei para vocês na última aula, na verdade tem cerca de 35 filos de animais. Aqui nessa representação, a gente encontra alguns filos que a gente não vai estudar. Então, Quitenóforos, né, Acoela, Hemicordata, Potífera, Ectoprocta. Isso só para mostrar para vocês que existem muitos outros animais além desses que a gente estuda, né? A gente pega os maiores grupos, os grupos mais estudados, os grupos que têm interesse médico, principalmente. Então, as doenças, né, causadas por nematelmintos, por plateumintos, são muito estudadas, então tem muito material sobre isso sendo produzido. Então, decidiram colocar no ensino médio, até porque é importante para nós, né, porque são doenças que atingem o ser humano. Mas a zoologia, na verdade, é uma área muito mais extensa disso que a gente vai ver aqui. Então, o estudo, né, a zoologia, zoon vem do grego animais, né, um animal, e logia, né, logos, é referente a estudo. Então, a zoologia é o estudo dos animais. E o que são animais? Né, os animais eles constituem um reino. Tem 5 reinos de seres vivos. Aqui nessa imagem a gente pode ver, né, o reino Monera, que a gente tem as bactérias, o reino Protista, e aqui o reino dos animais, aqui o reino dos fungos e o reino das plantas. Então são 5 reinos. Interessante notar que tanto animais, quanto fungos, quanto plantas, eles têm um ancestral protista. E todos os protistas eles têm um ancestral que era uma bactéria, né, que é o reino Monera. Então, protista e Monera não são grupos naturais, porque quando você fala protista, você não está incluindo animais, você não está incluindo fungos e nem plantas. Mas eles são descendentes. Então, um grupo natural, um grupo que a gente chama de monofilético, é um grupo que, a partir de um ancestral, ele inclui todos os seus descendentes. Mas a gente usa porque é útil para classificar mesmo assim, né? Então, então, o reino Monera, nós temos animais que são procariontes, que não têm, animais não, né? Organismos que são procariontes, que não têm um envoltório nuclear, que não têm organelas membranosas, que não têm uma grande complexidade, inclusive as bactérias costumam ser bem menores do que protozoários, por exemplo. A partir do reino protista, nós temos os eucariontes, né? São células que têm organelas citoplasmáticas, né? Organelas membranosas, que têm um envoltório nuclear, né? Que tem uma membrana que reveste o núcleo da célula, então o material genético não fica disperso no citoplasma, ele já tem um compartimento que separa, né, o material genético do resto da célula. E tanto animais quanto fungos quanto plantas, todas as células que eles têm são eucariontes. Então possuem características de eucariontes, né? Aqui um cladograma mostrando as relações de parentesco entre grupos de eucária. Eucária é um domínio, né? É um grupo que é maior que reino. E eucária vai ter tanto animais quanto fungos, quanto plantas, quanto os protistas, né? Algas e protozoários. E aqui o que é interessante notar, por que eu botei essa imagem aqui? Esses nomes aqui não são importantes para a gente, porém é interessante mostrar que aqui onde estão os animais eles são muito mais próximos dos fungos que das plantas que estão bem aqui. Isso é engraçado, né? Porque a maioria das pessoas entende o fungo como algo semelhante a uma planta. Mas na verdade os fungos compartilham de muitas características com nós animais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E tem um grupo de protozoários que são um grupo irmão dos animais, os conoflagilados. A gente também vai falar um pouquinho sobre eles.
Então, se a gente pega um dos animais mais primitivos que a gente estuda, aliás, o mais basal que a gente estuda no ensino médio, são as esponjas. As esponjas, elas têm uma célula, uma dos vários tipos de célula que elas têm, o coanócito, né? O coanócito, ele é indistinguível morfologicamente na sua forma. Se você olhar no microscópio, você não consegue ver diferença entre um coanócito e um coanoflagelado. Coanoflagelados é esse grupo irmão aqui dos animais, né? Que são protozoários. São organismos de uma única célula. As esponjas já são organismos que têm multicelularidade, então tem várias células. Então é interessante, né, como que realmente existem muitas evidências que mostram que nós somos próximos de um grupo de protozoários, né? Se a gente for pegar os animais mais basais, os animais que têm as características mais primitivas, vamos dizer assim, nós vemos que tem células que são muito iguais. E essas células, esse tipo de célula, eles também aparecem em alguns outros organismos, em plateumintos, em equinidários e em equinodermos, mas nunca foram encontradas em outros protistas além dos conoflagelados e também não foram encontradas em plantas ou fungos. Então é uma evidência a favor da gente entender que esse organismo, né, esse grupo de protozoários dos conoflagelados, eles têm uma relação de parentesco próxima com os animais. E todos os animais, eles têm né, o ancestral de todos os animais provavelmente era um protozoário que talvez se assemelhasse muito a um conoflagelado. E como é um protozoário, era um animal unicelular. E hoje todos os animais são multicelulares, mas o ancestral de todos eles, muito provavelmente, tudo indica que seja um organismo unicelular, um protozoário, talvez muito parecido com um conoflagelado. Aqui uma esponja, né, para mostrar para vocês. Isso aqui é uma esponja aqui no meio. E as esponjas são animais. Eu sei que muitas pessoas ficam surpresas quando esponjas, corais, né, coisas que não se movem ou se movem pouco, são classificadas como animais juntamente com nós, né, com mamíferos, com gatos, com cachorros, com peixes, mas são todos animais porque possuem características em comum e essas características, na verdade, revelam relações de parentesco. Né? Então, nós temos um ancestral em comum mais próximo com as esponjas que o nosso ancestral em comum com as plantas, por exemplo, que foi muito, muito, muito anteriormente à divisão entre os outros animais e as esponjas. Então, características básicas de animais, a gente já falou sobre alguma delas aqui. Todos eles são eucariontes, né? Não tem nenhum animal que tem uma célula procarionte, todos eles são eucariontes. São multicelulares, não tem nenhum animal que é unicelular, embora o ancestral de todos os animais, né, provavelmente seja um organismo unicelular. E eles são heterótrofos. O que é heterótrofo? Heterótrofo são organismos, né? Hétero é diferente. Então, e trófos é relativo àquilo que se come, ao alimento, né? À nutrição. Então, heterótrofos são organismos que precisam de uma fonte de alimento que não está neles. O heterótrofo, ele é diferente de autótrofo. Auto é a si mesmo. Né? Então, o autótrofo é o organismo que consegue produzir o próprio alimento. O exemplo disso são as plantas e as algas, porque elas conseguem fazer fotossíntese, né? Pegar o gás carbônico que a gente inclusive exala, né, dos nossos pulmões, pegar o gás carbônico e pegar o carbono desse gás carbônico e fazer várias ligações até produzir um açúcar em que elas vão se alimentar. Já os organismos que são heterótrofos, como animais, como fungos, como protozoários, né, esses organismos eles precisam buscar uma fonte de alimento. Então vão se alimentar de restos de matéria orgânica, de outros organismos, né? Sejam organismos vegetais, sejam organismos animais. E uma outra característica aqui é que os animais possuem tecido verdadeiro, porém os poríferos não. É o único dos filos que a gente vê que não tem tecidos verdadeiros. E já a gente vai falar um pouco mais o que é um tecido verdadeiro, o que configura um tecido verdadeiro. E todos os animais eles passam pela fase embrionária de blástula, no mínimo. Na verdade, todos os animais, com exceção das esponjas, chegam até o estágio de gástrula. Porém, a blástula, as esponjas só chegam até o estado de blástula, elas não passam desse estágio. E é exatamente por isso que as esponjas, os poríferos, não possuem tecidos verdadeiros, porque os tecidos verdadeiros eles surgem a partir do momento que você tem dois folhetos embrionários. E esses dois folhetos embrionários eles vão ter origem
no processo de gastrulação. A gente vai ver agora em imagens daqui a pouco. E uma característica que une, que torna os animais mais próximos dos fungos, né? Que torna os fungos mais próximos dos animais que das plantas, é a nossa forma de reservar, a nossa reserva energética de carboidrato, que é na forma de glicogênio. As plantas reservam o alimento delas, né? As reservas energéticas delas, elas pegam os açúcares e elas guardam eles no corpo na forma de amido e nós na forma de glicogênio, assim como os fungos. Isso é uma característica que torna nós e os fungos correlatos. Então aqui tem um cladograma, um esquema dos filos que são importantes para a gente aqui, os filos que são estudados a nível de vestibular e de ensino médio: Porífera, Quinidária, Plateumintos, moluscos, anelídeos, nemátodas, artrópoda, né, os artrópodes, equinodermos e cordados. E aqui é interessante porque esse cladograma ele bota algumas características que são importantes para a gente. A gente vai falar um pouco sobre o que é um protostome, o que é um deuterostome daqui a pouco. Mas, por exemplo, aqui na base de tudo a gente tem um flagelado colonial ancestral. A gente tem um protozoário que vivia em colônias com vários outros protozoários e provavelmente a partir dessa forma colonial, desse agrupamento em colônias, é que possibilitou o surgimento da multicelularidade. Então, deixar de ser organismos de uma única célula e passarem a ter organismos de mais de uma célula. Então, a partir do momento que surge a multicelularidade, a gente tem o clado, né, o grupo Metazoa. Metazoa é exatamente o reino dos animais. Também, como eu falei, é chamado de Animalia. Mas o nome mais recente é Metazoa. Então, todos os animais, de poríferos acordados, eles podem ser chamados de metazoários. Né? É o nome que a gente dá para animais. É um nome difícil para falar animal, basicamente. E uma das coisas que eu falei é que, com exceção de poríferos, todos os outros possuem tecidos verdadeiros. E em muitos livros a gente vê, né, características de animais terem tecidos verdadeiros. Porque, na verdade, como a maior parte dos animais tem, a gente tem um clado, né, um grupo que é chamado de eumetazoa. Eu é verdadeiro, então seriam os animais verdadeiros. E os poríferos, eles estão dentro do grupo chamado parazoa. Para, porque é como se fosse em paralelo, né? São animais que se divergiram muito cedo dos outros animais e eles tiveram uma evolução paralela à nossa. Mas todos são animais, só que você tem o reino animal, né, o reino metazoa, e você tem dois sub-reinos, duas subdivisões desse reino, uma é parazoa e a outra é eumetazoa. Então, os poríferos, as esponjas, são parazoários, né, são animais pertencentes ao sub-reino parazoa. Depois a gente vai voltar nessa imagem aqui algumas vezes, mas vamos falar, né, como é que a gente vai classificar esses organismos? Quais são os tipos de classificação? Quais são as características que a gente usa para poder classificar esses organismos? Então, uma das primeiras delas é em relação à simetria. Então, a gente tem a simetria radial, em que se você fizer cortes imaginários, é como se fosse uma pizza. Você pode dividir a pizza em 4 pedaços, em 8 pedaços, em 5 pedaços, e você consegue ter pedaços que são semelhantes, né? Que são muito parecidos uns com os outros. Então aqui a gente tem um quinidário, por exemplo, nessa imagem, e não importa em que plano de corte a gente faça, desde que seja um corte que passe pelo eixo central, a gente vai ter esse animal dividido em partes semelhantes. Já a gente tem aqui um exemplo de um animal com simetria bilateral, né? Uma lagosta, poderia ser um humano, poderia ser uma minhoca, poderia ser... Basicamente, a maior parte dos organismos tem simetria bilateral. Significa que a gente tem um corte que divide esse organismo em duas partes iguais, né? Se a gente dividisse ele, né, ao invés de fazer um corte assim, fizesse um corte assim, não seriam partes iguais, né? Então a gente tem um plano de divisão. E tem um terceiro tipo de simetria, que na verdade não é exatamente um tipo de simetria, né? Eu escrevi aqui, mas são os animais que são assimétricos. Na verdade, eles não têm simetria. Então as esponjas, por exemplo, aqui nessa imagem, aqui, essa esponja aqui, o crescimento dela é totalmente aleatório, irregular. Se a gente for tentar cortar isso daqui, a gente não vai conseguir dividir em planos, em regiões semelhantes, né, esse organismo. Então tem os animais assimétricos também. Então uma das formas de classificar os organismos é em relação à sua simetria. Se vocês puderem pegar aí um papel para ir anotando isso, né?
Quais são os tipos de classificação? O primeiro deles, em relação à simetria, animais com simetria radial, animais com simetria bilateral e animais que são assimétricos. E aqui a gente tem um clado, né, a partir, assim, origem dos animais, né, metazoa, um ancestral comum de todos. Os poríferos, eles podem ter algumas formas que têm simetria radial, outras que são assimétricas, já que, quando a gente vai para eumetazoas, animais que têm tecidos verdadeiros, os quinidários, as águas-vivas, têm simetria radial. A gente pode dividir, né, em vários planos de corte e você vai ter partes semelhantes. Porém, aqui surge, junto com outras características, né, junto com o terceiro folheto embrionário, né, junto com a triblastia, surge a bilateralidade, né, surge o surgimento da simetria bilateral, que é muito importante, né, tem várias explicações do porquê que isso aconteceu. Não cabe a gente entrar nisso aqui por causa do nosso tempo, mas você tem a maior parte dos animais tendo a simetria bilateral e eles fazem parte de um clado chamado bilatéria. Uma coisa que é interessante de falar, né? Equinodermos, eles têm simetria pentarradial. É um tipo de simetria radial, não é uma simetria bilateral. Porém, um ancestral deles, né, em algum lugar por aqui nesse cladograma, eles tinham um ancestral que tinha simetria bilateral. E isso é possível de se observar, inclusive nas larvas. As larvas de equinodermos têm simetria bilateral e depois que passam por metamorfose é que vão dar origem ao adulto que perdeu a simetria. Então eles perderam secundariamente, né? Eles tinham simetria bilateral e perderam a simetria bilateral na forma adulta, mas ela se mantém na larva. Então esses animais, como o ancestral deles é um bilatério, é um animal com simetria bilateral, eles estão dentro do grupo bilatéria. Eles fazem parte do grupo bilatéria porque o ancestral era bilateral. Outras classificações importantes em relação aos animais, né, em relação à embriologia deles. Então a gente tem o zigoto. O zigoto é a partir do momento que acontece a fecundação. Né, um gameta feminino, um gameta masculino. Existe a fusão dos núcleos do gameta e dos dois gametas. E você tem uma única célula que tem os genes tanto do pai quanto da mãe, né, desse organismo. E você tem o zigoto, que é o estado mais primordial de todos os seres. Esse zigoto ele vai começar a se dividir, passar por um processo que a gente chama de clivagem ou de segmentação, e ele vai, né, passar por múltiplas divisões até que ele vai se transformar num agrupamento de células que é oco por dentro. E essa cavidade aqui dentro a gente vai chamar de blastocélio. Os poríferos só chegam até aqui. Agora, todos os outros organismos, de quinidários acordados, todos eles vão passar por um fenômeno chamado gastrulação, que acontece uma invaginação da membrana, e a partir desse processo a gente vai ter a origem dos dois primeiros folhetos embrionários. Então, porífero não tem nada. Porífero não tem folheto embrionário, porífero não tem tecido verdadeiro, e por não ter tecido verdadeiro, eles não têm sistemas. Então, não tem sistema nervoso, não tem sistema muscular, não tem nenhum tipo de sistema. Eles apenas chegam ao estado de blástula. A partir do momento que tem a gastrulação, essa camada de células mais interna aqui, em amarelo, ela vai dar origem a um tecido embrionário que a gente chama de endoderme. Endo é dentro. E na parte de fora, a ectoderme. A ectoderme, né, ecto exatamente fora. Então, a ectoderme e a endoderme são os dois folhetos embrionários. Animais que têm apenas dois folhetos embrionários são, por exemplo, os quinidários. Né? Então, anêmonas, gorgônias, águas-vivas, hidras, esses organismos eles têm apenas dois folhetos embrionários. Isso significa o quê? Que eles são diblásticos, porque eles têm endo e ectoderme. Já todos os organismos que têm simetria bilateral, a partir do momento que surge o clado, o grupo bilatéria, todos eles vão ser triblásticos, porque vai surgir um terceiro tecido, um terceiro folheto germinativo, um terceiro folheto embrionário, que é chamado de mesoderme. E uma das classificações mais importantes que nós temos na zoologia é o destino do blastóporo. Então, quando acontece a gastrulação, essa gastrulação ela gera um poro, um orifício, um buraco. Esse buraco é chamado de blastóporo. E esse blastóporo ele vai dar ou origem à boca ou origem ao ânus. Então, em organismos que o blastóporo dá origem à boca, eles vão ser chamados de protostomes. Por quê? Porque a boca surge primeiro.
E em organismos que são deuterostômios ou deuterostomados, assim como protostômios pode ser protostomados, são organismos, né, os deuterostômios, em que o blastóporo vai dar origem ao ânus. Portanto, a boca vai surgir depois. Então, protostômio, a boca vem primeiro, deuterostômio, a boca vem depois, porque quem surge primeiro é o ânus. É o nosso caso, o caso dos cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves, todos eles e os equinodermos. Então, as estrelas do mar. Opa! Então, as estrelas do mar, por exemplo, são deuterostomados também. Aqui, né, para a gente voltar nesse cladograma, então, aqui dentro da simetria bilateral, dentro do clado de bilatéria, que a partir do momento que surge a triblastia, né, os três folhetos embrionários, a gente tem os deuterostômios e os protostômios. Outra coisa interessante é em relação ao sistema digestivo, porque porífero nem sequer tem sistema digestivo, quinidários têm sistema digestivo, porém incompleto. O que isso significa? Que eles têm apenas boca. Então, como eles passam por gastrulação, os quinidários, e eles formam o blastóporo, e esse blastóporo ele dá origem à boca, alguns livros, algumas provas podem considerar os quinidários como protostômios. Porém, na verdade, protostômios e deuterostômios são divisões que existem apenas dentro de bilatéria. Só quando surge a simetria bilateral é que vão surgir os protostômios e os deuterostômios. Quero fazer essa ressalva aqui, que alguns livros e algumas questões podem trazer os quinidários como protostomados, já que o blastóporo dá origem à boca, mesmo que eles não tenham ânus. Então, já falamos aqui sobre os folhetos embrionários, sobre a gastrulação e a classificação em relação ao destino do blastóporo, né? Se o animal é protostômio ou deuterostômio. E agora uma terceira coisa que falta a gente falar, que é básica em relação ao celoma. O celoma é uma cavidade corporal, né, que existe nos organismos. Então aqui, nessa representação, a gente já está falando sobre organismos que têm mesoderme. Aqui a mesoderme em vermelho, né? A gente faz um corte nesses organismos e a gente pode ver que, por exemplo, nas planárias, a gente não tem uma cavidade corpórea. A gente tem um buraco aqui, mas esse buraco é o trato digestivo do organismo, né? Onde passa o alimento. Dentro do corpo mesmo, das vísceras, você não tem uma cavidade, uma região, um compartimento, né? Porque é tudo preenchido pelo tecido da mesoderme. Já em outros organismos, como nos nemátoda, aqui entendo os nemateumintos, né? Os vermes nematódios, a gente vai ter uma cavidade, porém essa cavidade ela está em contato com a endoderme, está em contato com o trato digestivo. Então a gente vai chamar isso aqui de pseudoceloma. Pseudo é falso, então seria um falso celoma, embora seja uma cavidade funcional, né, que serve, que tem a mesma função que um celoma, porém a gente vai chamar isso aqui de pseudoceloma. E esse pseudoceloma, na verdade, ele é uma blastocele persistente. O que é a blastocele? É exatamente isso daqui. Então, quando você tem a gastrulação, ainda existe blastocele, né? Olha aqui a blastocele. Então, você vai ter a mesoderme cobrindo a ectoderme, porém, você entre essa mesoderme que vai surgir e o trato digestivo, você vai ter a blastocele. E essa blastocele que se persistiu, né, que permaneceu durante o desenvolvimento desse organismo, é o que a gente vai chamar de pseudoceloma. E os animais que têm celoma verdadeiro, né? Como esse aqui é pseudoceloma, então pseudo-falso, os animais que têm celoma são chamados de eucelomados. Né, eu seria verdadeiro. Então, euceloma. Euceloma, você vai ter dois tipos de euceloma. Mas o que caracteriza um celoma verdadeiro? É a mesoderme preenchendo completamente. Não é preenchendo o que fala, mas assim, a cavidade celomática ela vai estar inteiramente em contato apenas com a mesoderme. Ela não vai entrar em contato nem com a ectoderme e nem com a endoderme. Então aqui a gente tem duas cavidades celomáticas, né? Uma aqui nesse lado e outra aqui nesse outro. E essa cavidade ela apenas entra em contato com a mesoderme, ela não vai entrar em contato com a endoderme nem com a ectoderme. E tem dois tipos de celoma, de euceloma. Porque você vai ter uma diferença no celoma dos protostômios e dos deuterostômios. Então aqui eu coloquei aqui em cima euceloma, celoma verdadeiro. Você tem os esquizocelomados e os organismos que são enterocelomados. Então, os esquizocelomados, a mesoderme ela vai se desenvolver a partir
da própria endoderme aqui, mas você vai ter divisões na endoderme que vão dar origem aqui ao tecido da mesoderme. Já no enteroceloma, nos animais enterocelomados, a gente tem aqui essa cavidade chamada de arquêntero, que se gera na gastrulação, né? Aqui, quando acontece o processo de gastrulação, essa cavidade aqui é o arquêntero, e aqui a gente tem a blastocele, né? Que tem origem aqui. A partir de bolsas, né? De bolsas mesodérmicas desse arquêntero, né? A partir do arquêntero, você vai ter a mesoderme se formando e se descolando daqui. Então é apenas uma pequena diferença que pode cair em relação a deuterostomados e protostomados, né? Então, os protostomados, eles têm um celoma, tem um esquizoceloma, e os deuterostomados têm um enteroceloma. É apenas uma pequena diferença, né? Bom, eu tô voltando aqui para fazer um adendo, que eu reassisti ao vídeo e eu vi que eu esqueci de falar uma coisa, mas é bem rápido. Eu mostrei para vocês as classificações de celoma. Então, tem organismos que são acelomados, que não têm celoma, organismos que são pseudocelomados e organismos que são eucelomados, né, que têm celoma verdadeiro. Uma pegadinha que cai muito em provas de vestibular é confundir a classificação de acelomado, porque acelomado é quem não tem celoma. Só que a gente só pode classificar um organismo em relação a ter celoma ou não, ou o tipo de celoma dele, uma vez que ele tem mesoderme. Então, quinidários e poríferos, que não têm mesoderme, inclusive porífero não tem nenhum tecido germinativo, né? Eles não são acelomados. Eles não têm celoma. Aí você fala, pô, se ele não tem celoma, então ele é acelomado. Mas não, é incorreto dizer que eles são acelomados, porque a gente só pode julgar em relação ao celoma os animais que têm mesoderme. Então, o plateuminto que tem mesoderme e essa mesoderme não e essa mesoderme preenche todo o corpo dele, não dá origem a uma cavidade. Esse organismo a gente pode dizer que ele é acelomado. Quinidários e poríferos não, porque eles não têm mesoderme, tá? Rapidinho, é só isso mesmo. Agora, uma das últimas questões que a gente vai falar aqui, não são, assim, aqui eu não abrangi todas, a intenção é fazer um vídeo rápido, um vídeo curto, mas mais uma das classificações que a gente pode ter em relação aos organismos é em relação ao sexo, né? Então, e ao desenvolvimento. Então, termos que são confusos, né, para quem nunca estudou essa matéria, monóicos. O que é um animal monóico? O que é um animal dioico? Então, monóico, mono, um. Monóico eu acho que vem do grego, significa assim, uma casa. Então quer dizer que em um corpo, né, em uma casa, você vai ter os dois sexos. Então, por isso que também é chamado de hermafrodita, né? O hermafrodita, como eu acho que eu até comentei com vocês na aula, vem da questão do animal ele ter o sexo de Hermes e o sexo de Afrodite. Vem da mitologia isso aí. Então, monóico é sinônimo de hermafrodita, que significa que o organismo, todos os organismos daquela espécie, eles vão produzir os dois gametas, eles vão ter os dois sexos ao mesmo tempo. Já os dioicos, né? Se monóico significa uma casa, dioico seriam duas casas. Então, para cada sexo você vai ter um organismo diferente. Então, você vai ter a divisão de sexos. E o nome que é sinônimo também que pode aparecer são os animais que são gonocóricos. Outra classificação em relação à fecundação, se ela é externa ou interna. Então, por exemplo, tem peixes que vão depositar os ovos em alguma região, né, no substrato, no chão, numa rocha, numa planta, e né, no chão que eu digo do lago, da lagoa. E a fêmea vai depositar os ovos, que são o gameta feminino, e o macho vai chegar ali em cima e vai liberar gametas masculinos para poder fecundar esses ovos. Então, essa é uma fecundação que se dá externamente ao corpo. E até mesmo em peixes, você tem a fecundação interna. Tem peixes que eles copulam e a fecundação acontece dentro do corpo da fêmea, mas a maioria dos peixes não. Né? Então, os organismos eles vão ser divididos, vão ser classificados em relação a isso. E outra coisa interessante é em relação ao desenvolvimento direto ou indireto. O que isso significa? Desenvolvimento direto é o nosso caso, por exemplo, em que quando a gente nasce, a gente já tem a maior parte das características de um humano adulto, a gente só vai crescer em tamanho e desenvolver algumas habilidades, é lógico. Mas boa parte dos animais tem um desenvolvimento indireto. O que isso significa? Que você vai ter metamorfose, então você vai ter um estado de larva. Então, quando o animal sai do ovo, ele às vezes não parece nem um pouco com um adulto.
ele vai passar por um processo de metamorfose até dar origem ao adulto, né? E aqui a gente tem, dentro do desenvolvimento indireto, a gente tem os tipos de metamorfose completa e incompleta. Então, dentro do desenvolvimento indireto, a gente tem os organismos que vão passar, que vão ter ninfas, né, em que o animal que sai do ovo ele já é um pouco parecido com o adulto, mas ele não tem asas, por exemplo, ele precisa desenvolver as asas. E tem organismos que vão se modificar drasticamente, né? Então, você, por exemplo, os besouros, eles vão sair, vai sair uma larva, a larva vai dar origem a uma pupa. Isso aqui está errado, né? Porque na verdade é ovos, larva, aí a pupa aqui, e a pupa vai dar origem ao adulto. Mas enfim, o desenvolvimento, a metamorfose completa e a incompleta tem essa característica, né? Uma vai nascer mais parecido com o adulto, e geralmente a ninfa, o que vai faltar para ela são as asas, por exemplo. E aqui a gente vai ter mudanças mais drásticas, em que os ovos vão dar origem a larvas, as larvas vão dar origem a pupas, e as pupas vão dar origem ao organismo adulto. E é isso. Bom, as imagens que eu peguei que não estão com referência embaixo, eu peguei desse livro aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês e que com essa aula vocês consigam se situar um pouco melhor nas aulas que vão vir aqui para frente de zoologia. E é isso, bons estudos e um abraço.